história da Nazaré é repetida vezes sem conta. A começar na lenda que explica o nome da terra, uma das mais curiosas do Agiológio lusitano. Tudo terá começado com as invasões romanas no século IV, quando um monge grego fugiu para Belém da Judá com uma imagem da Virgem. A peça viajaria tempos depois para Mérida, onde foi chamada de Nossa Senhora de Nazaré. Com a vitória dos mouros sobre os cristãos, o rei Rodrigo ter-se-á refugiado no sítio, na companhia de um freire romano que escondeu a imagem junto ao promontório. Só em 1182, já fundado o reino, a imagem seria encontrada por um nobre, Dom Ruas Roupinho, quando durante uma caçada quase se precipitou no mar. O cavalo conseguiu miraculosamente suster-se nas patas traseiras. Tudo porque o nobre invocou a proteção da Nossa Senhora de Nazaré. Daqui em diante, este havia de ser o mais forte destino de peregrinações do reino. E por isso, em 1337, foi construída a primeira igreja da Nossa Senhora de Nazaré. Entre os crentes mais ilustres conta-se o nome de Vasco da Gama, que aqui veio rezar antes de partir para a Índia. Nos nossos dias, a história da Terra pode contar-se numa definição mais breve. À entrada de um novo milénio, a vila tem tudo o que legalmente é preciso para ser promovida à cidade. Do número de habitantes a equipamentos sociais, culturais e de lazer. A dúvida reside em saber se perderíamos uma boa vila para ganhar uma pobre cidade. Os séculos que mediaram até hoje não alteraram, porém, aquilo que foi sempre o traço definitivo do lugar da Nazaré. Hoje como ontem, quando uma colónia de ilha aqui se juntou aos locais, esta é uma vila de pescadores. Mesmo se ao mar só vão cerca de 500 homens numa população que ultrapassa os 10.000 habitantes. Mesmo se agora é do turismo de verão que quase toda a gente depende. A pesca ainda é, por aqui, o motor de quase toda a atividade económica. Reflexo da crise nacional do setor, a captação de pescado baixou. O tecido social sofreu duros golpes, como foi o encerramento no princípio dos anos 80 da fábrica de conservas. Empregava cerca de 100 mulheres e aguentava centenas de famílias durante o inverno. Muitas dessas trabalhadoras conseguiram continuar ligadas à pesca, agora no setor da comercialização do peixe. E é vê-las na lota, em noites de inverno embrulhadas nos chailes e nos caixonés, disputando com a ajuda de um botão o melhor lote de pescado que aparece no quadro eletrónico. Algumas ainda de luto choram um passado que em 83, com a construção do moderno Porto de Abrigo, passou a ser matéria para historiadores. O homem não tinha porto de abrigo e daí sempre uma luta constante e muitas vezes os barcos eram enrolados numa onda fortíssima que levava o barco e o pescador. E tantas vezes realmente o corpo humano já não vinha à terra. Era engolido pelo mar, porque há aqui um vale submarino muito fundo, precisamente aqui na praia, não é? Ali em frente mais ou menos à Avenida Vieira Guimarães, e daí que os grandes naufrágios, nem sequer às vezes o cadáver aparecia. De modo que a luta entre o pescador e o mar foi sempre uma luta muito constante e é claro, hoje está mais apaziguada, se não finda, devido à construção do Porto de Abrigo. A construção do Porto de Abrigo era uma aspiração muito antiga da Nazaré. Das palavras de Alves Redol, só com este empreendimento se podia conhecer o significado da palavra progresso. Só assim deixaria o homem da Nazaré de ser um joguete nas mãos da natureza. É aqui que se reúnem as cerca de 400 embarcações de pesca da Nazaré. O porto fica à entrada da vila, num lugar onde as ondas não rebentam e por isso é mais fácil esquecer os anos anteriores a 1983. Sabita, de 57 anos, Carlos Ova Marinhão, de seu nome verdadeiro,
É um desses pescadores que nunca mais conseguiu apagar da memória o que era sair e entrar à morte na praia de Nazaré. O mar era muito, era momento, de um instante para o outro, o mar caía ali assim. Então nós tínhamos que estar muitas vezes à espera, até por vezes tinham que vir barcos de Peniche buscar nós para irmos para Peniche. Por muitas vezes. Outras vezes tínhamos que arriscar à costa, assim como calhou muitas vezes a mim, e algumas vezes ainda fui ao tribunal, por isso sair fora do mar com a costa negada, mesmo assim. Nós, para evitarmos despesas, tínhamos que mesmo sair, quer à morte, quer à viva, tínhamos mesmo sair. Alguma vez lhe morreu alguém? Da minha companhia não, só no Bacalhau é como na minha companhia morreu, no Bacalhau morreu, aqui não. Aqui só Mas conhece gente que tenha morrido aqui na Nazaré? conheço. Viu alguma vez? Não vi porque não tive nunca nesse conflito, mas quando acontecia este conflito, ainda cheguei a agarrar um, aqui na Costa do Norte, estava ao princípio no Porto de Abrigo, aconselho a fazer-se. E houve aqui um barquinho que foi ao mar, ao fundo, que eu não me lembro agora, com uma volta de mar, com 6 tripulantes, parece que foram 4 morreram de salvo, não estou agora bem conhecimento. Não me lembro, já foi há muito tempo, e ainda agarrei um, fui eu que o agarrei mesmo na costa. Andávamos para a costa fora, assim, a ver se encontrava um, e eu agarrei um, até por nessa altura, tirei-lhe a aliança, enfim, entregar a aliança à mulher, mais para aqui. Essas coisas assim, parecidas que eu passei um bocadinho bem, tenho passado muito. Sabita não ficou, porém, parado no tempo. E é por isso que ainda havemos de encontrá-lo, mais para a tarde, a preparar-se para o Carnaval, o único grande acontecimento do inverno na Nazaré. Entretanto, deixamo-lo a olhar na direção da praia, onde até há bem pouco tempo homens e mulheres puxavam os barcos para a terra. Os mesmos homens sobre quem Raul Brandão escreveu. Vejo-os conduzindo as redes do arraial ou das cabanas para o barco. Vejo-os fortes, denegridos, vestidos de escuro, camisola de lã e calça segura pela faixa preta enrolada 6 vezes à volta da cinta. E na cabeça o barrete de carapinho, com uma borla feita de 2 ou 3 meadas de lã, ingênuos e supersticiosos. As mulheres também não escaparam ao olhar atento do escritor, que as viu sentadas às portas, discutindo ou praguejando com as outras no leilão. Baixas, quase todas, de ancas largas e peitos sólidos. São elas que alimentam toda esta região, de Leiria a Santarém. São elas que toda a noite, quando se pesca em toda a noite, separam o peixe, o amanham, o secam no tendal e o levam para os armazéns da Salga. E pela manhã põem-no a caminho para as Caldas ou para a Alcobaça, com o peso de 2 ou 3 arrobas à cabeça. Desses tempos sofridos de pesca, ficaram a viver. E vozes? Morreu-me um querido filho no mar, em Canadá também. Teve 2 desastres ali da Barra de São Martinho, não morreu, que ele safava. Foi para Canadá para ir governar a vida, lá morreu. Mas tenho aqui, a mulher trouxe-me para aqui. Faz 62. Dia 7 de setembro para dia 8, agora vem para o sítio de pai que morreu no mar. Comigo nunca morreu ninguém, mas tive meus velhos que morreram no mar. Meu velho, o meu não morreu. O inverno é aqui rigoroso. O comércio está quase inativo, à parte uma ou outra excursão de turismo de terceira idade que se apeia na marginal. A gente ocupa-se de pequenas tarefas ou de tarefas nenhumas. Todos esperam o verão para alugar casas ou quartos, chamados com ironia pelos locais de chambres. Quando nesta vila se fala em futuro, leia-se 1 ou 2 meses de calor que permitam ganhar o suficiente para o ano inteiro. E é o sol que manda ou desmanda o destino da Nazaré. Não só no verão, como no ano inteiro. Na praia, se as nuvens descobrem, é ver os paneiros encherem-se de peixe. Cação ou carapau secando ao sol para delícia de muitas bocas. São, em geral, as mulheres que se ocupam da arte. Aliás, como desde há séculos, para cá do mar fica o território da mulher. É disso que falam os estudiosos quando referem a estrutura matriarcal da sociedade nazarena. O areal foi sempre o posto de observação feminino. Hoje, com os barcos a sair e a entrar tranquilos no porto de abrigo, são só memórias que se vêem quando se olha na direção do mar. As voltas do mar a cobrir e as barcas a irem lá para o sul, para o norte. E outras vezes terem que ir para a pista poderem sair aqui. E a gente anda a gritar aqui para lá e para cá com os barcos todos para sair a ir a pedir. E eu com o filho e com o marido lá.
Faltava-me gritar para Nossa Senhora. Qual é que disse? Depois aí há gente de estrada também para nisto. Nos carros, ter com eles. Passou-se aqui muito nesta terra. Agora não, graças a Deus. Meu Porto de Abrigo para Nazaré. E a senhora alguma vez passou algum susto? Ainda mais. Olha, uma entrar ali, uma volta de mar, o barco ficou todinho de pé. Veio o ferro da proa, bateu aqui. Tiveram que vir encalhar lá ao norte para virem para entrar todo partido. E outras vezes à morte, a encalharem à morte e entrarem à morte. Só no último século morreram na Nazaré mais de meia centena de pescadores. Alguns mesmo à frente dos olhos das suas mulheres, que os ficaram chorando na praia. Quem assistiu a muitas dessas tragédias foi José Balau, dono de um dos cafés mais bem situados da vila. É um dos 400 estabelecimentos da vila que integram o setor denominado de hotelaria e restauração. De inverno pouco beneficia da sua situação próxima da praia. E porque não há gente para povoar a esplanada à volta de petiscos e copos, José Balau criou atrás do balcão um espaço de ateliê. Desenha e pinta as tradições da Nazaré, tal como lhe vem à memória. Outras vezes escreve crónicas para o Jornal da Terra, inspirando-se em histórias antigas. Só interrompe o seu labor para corresponder a um pedido ou para dar um dedo de conversa. Ou, finalmente, quando alguns amigos o chamam para dirigir o ensaio das cegadas. É o grupo de Sabita que, à medida que se aproxima o Carnaval, prepara um dos momentos mais esperados na tradição festiva da Nazaré. A cegada vai à cena todos os anos no antigo casino. Cumpre a função de satirizar publicamente situações da vida da terra. É um hábito gregário, só possível numa vila onde, bem ou mal, as pessoas quase todas entre si se conhecem. Pois a casa, doutor. E ele quer-se pagar por isso. Em que, doutor? Aqui não leva ele nada, doutor. Que está aqui só bebe alguinha, doutor. É o que é. Ah, tu é o que se quer atrás de mim. Ah, pá. Eu matava com o senhor porque era já, pá. É tão certo você, cara. É tão certo. Eu sou capaz de pagar tudo. Eu sou capaz de pagar tudo. De uma forma geral, as cegadas são representadas após a exibição das joias da tradição local, os ranchos folclóricos da Nazaré. Este é o Tamar, um agrupamento em atividade desde os anos 30. Até 1960, o Tamar era constituído quase exclusivamente por pescadores. De então para cá, as cerca de 40 pessoas que compõem o rancho espelham a transformação da sociedade nazarena. A grande maioria das pessoas são estudantes e provêm dos ranchos infantis. Outros estão ligados a atividades tão diversas como a construção civil ou o comércio. O rancho é um dos mais internacionais do país. Entre os destinos habituais conta-se a cidade de Lamington, em Ontário, no Canadá. Um lugar com tradições de pesca, onde existe a maior comunidade nazarena residente no estrangeiro. Gente que tem a particularidade de trajar como se nunca tivesse saído da sua terra. Mas não foram só os pescadores a emigrar. A inexistência de ensino superior na região levou gente a terras tão longínquas como a Alemanha. Foi o caso de Mário Botas, que regressou à terra depois de 20 anos de professor universitário na Alemanha. Regressou com a missão de pôr de pé um projeto ambicioso que tem a ver com outro Mário Botas, o pintor, por sinal, seu primo direito, um dos mais ilustres filhos da terra. É uma tomada de consciência, eu chamaria uma tomada de consciência a isto. A população nazarena sabe quem é o Mário, sabe que é pintor, mas o dia-a-dia empurra para o inconsciente, obriga-nos a esquecer. Obriga-nos a esquecer. Eu penso que a presença da obra do Mário, da Casa Museu, aqui na Nazaré, realmente trará uma outra dimensão. E que, portanto, digamos assim, a ligação emocional entre o Mário, entre a obra do Mário e a população da Nazaré será completamente diferente.
Mário Botas, o pintor, nasceu na Nazaré em 1952. Aqui estudou e fez toda a sua vida até ao ingresso na Faculdade de Medicina em 1970. A escolha da sua profissão comportaria uma ironia trágica quando, 2 anos após a conclusão do curso, o pintor soube que sofria de uma doença fatal, a leucemia. O Mário tinha realmente uma maneira muito especial de falar com as suas imagens. Ele falava de si, falava do seu inconsciente, falava dos problemas com que se debatia, nomeadamente a realidade de uma morte próxima, por exemplo. E as pinturas dele é uma comunicação, ele fala do seu interior, não é? Fala de si, da sua maneira subjetiva de ver as coisas. E parece-me que realmente, se prestarmos muita atenção às obras do Mário, nós compreendemos aquilo que ele está a dizer. Está a falar de si. São obras que interrogam. São obras que interrogam, sem dúvida, e que falam das, digamos, das forças interiores do inconsciente do Mário. É um debater com o seu inconsciente, com as imagens que estão no seu inconsciente, e é realmente uma obra singular nesse aspecto. Todos estes primeiros trabalhos do pintor, reconhecido entre a comunidade artística como um dos maiores vultos da moderna pintura portuguesa, significam uma oportunidade única. A de fazer uma casa-museu documentando a criação do pintor desde os primeiros esboços às obras da plena maturidade. Mas isso só acontecerá quando Nazaré assumir que não está condenada a viver na dependência dos turistas e do aluguer de chambres no verão. É pelo reconhecimento e valorização dos que habitam ou habitaram nesta terra que passa grande parte do trabalho futuro. Talvez então a Casa-Museu possa dar a conhecer ao cidadão comum da vila o real valor da pintura de Mário Botas. Se assim acontecer, na taberna do Zé Serra e nas outras da praia, o jornal falado será posto a funcionar como antigamente. No tempo em que uma ferida num dedo, aqui anunciada, chegava ao sítio ou à pederneira com contornos de um estado terminal do paciente. No entretanto, ano após ano, a história da vila conta-se quase sempre da mesma maneira. Acorda no verão, com as barracas a dar colorido à praia, com gente sequiosa do sol, mar e hospitalidade. Enquanto o destino turístico, a Nazaré conta já com uma longa história. Para além da Praia da Nazaré, há ainda lugares de eleição como a Praia do Norte ou a Praia do Salgado. A procura destas praias é de tal ordem que em cada 4 famílias, 3 alugam casas ou quartos. É um cálculo não oficial, mas em que as autoridades julgam acertar. E por vezes, nem esta oferta chega. São Martinho do Porto, apesar de ter uma clientela já fixada, tem muitas vezes que funcionar como apêndice, onde é descarregado o excesso de procura. A tradição do veraneio na Nazaré começou a desenhar-se a partir dos anos 60. Para tal muito contribuiu a gente ribatejana que elegeu estas praias como o seu destino anual. Passavam 3 meses completos, sobretudo a mãe e os filhos. Agora, consequência dos tempos modernos, a estadia não vai além de 1 mês. O desafio que agora se põe à vila é conseguir durante todo o ano fixar turistas que se habituaram a apenas passar pela Nazaré. E a geografia tudo propicia nesse sentido. Perto dos mosteiros de Alcobaça, da Batalha, de Fátima, das Caldas e de Óbitos, a Vila de Nazaré tem que saber chamar a si os turismos religioso e cultural. E basta aproveitar o que já existe. Tome-se como exemplo o ascensor que liga a Praia da Nazaré ao sítio. Em nenhum outro lugar de Portugal se pode gozar o prazer de uma viagem e uma vista como a que daqui se tem. No entanto, inverno após inverno, de 5 em 5 minutos, a subida ou descida das carruagens não passa de mais uma rotina para os habitantes da vila. Do alto, vê-se mais claro. À Nazaré só falta a imaginação. Sonhar soluções. Arriscar na terra o que sempre se arriscou no mar.